Olá, meus amigos, falamos direto mais uma vez aqui do Restaurante Peixão, o melhor e mais completo rodízio de frutos do mar da capital paranaense, no quadro Craques do Passado São Eternos Craques, aqui no Sintonia da Bola. Valmir Gomes, o nosso convidado desta noite, sensacional, goleiraço, seu Valmir. O cara e era galanzão, lá Mick Jagger, cabelão comprido e tal, a fera. Tá certo? É com muita alegria que eu quero apresentar o nosso convidado desta noite. Craques do passado são eternos craques. Altevir Guilhem Sales. Começou na base do Operário Mercedes, passou pelo Britânia, Guarani de Ponta Grossa, Curitiba, Cascavel, Grêmio Maringá, Atlético Paranaense, Botafogo de Ribeirão Preto e tantas outras equipes. Mas quem vai contar a história é ele, torcida brasileira. Tá certo? Mestre Altevir, professor Altevir, que alegria tê-lo conosco aqui no Sintonia da Bola, no Craques do Passado, para contar essa história belíssima e vencedora como atleta profissional. Está sendo bem tratado? Como é que tá? Está sendo bem recebido? Como é que tá a coisa? Um abraço, Altevir. Vem cá, não vamos dar um brinde? Opa! Eu gosto de começar a entrevista sempre aqui, com um Altevir, brinde, Altevir, aqui, com prost, aqui. saúde. Prost, saúde. Ok? Tratamento VIP, né, PC? Uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Você, ex-atleta profissional, marcou também sua época como jogador de futebol. Valmir Gomes, uma lenda do futebol amador. Obrigado. E é uma satisfação de estar falando a todos os amigos e ao pessoal presente aqui que veio nos prestigiar, né? O pessoal do Vila Sandra. Eu proponho até um brinde lá com Vamos o pessoal lá, do pessoal do Vila Sandra, né? Vila Sandra! Presidente Vilmar, nosso Chiquinho, professor Luiz, o Lennon, toda O essa Leno, rapaziada. meus patrões do futebol, né? Tenho orgulho de ser treinador me empresta deles a camisa. atualmente lá no Vila Sandra. Bacana. Eu já vou mostrar. Muito Já legal. Ó, o Valmir tá pedindo a camisa do Vila Sandra aqui pro nosso Aê, Dudu, isso aí, a ó. nossa produção. Presente aqui do presidente Vilmar Suzin. Não vai me dizer que é a 10. Aqui, Não, ó, não, o a 10? presidente- Não, não, A não. 10. Olha só. Aí é demais. Não, não, Aí a é 10. Presidente Vilmar, ó. muita bola, hein, Aqui, ó. presidente? Hã? E olha o que número bonito. da camisa. Olá! Eu jogo pouco, hein? Eu jogo pouco. Olha o número da camisa. Maravilha. Obrigado, presidente, pelo presente. Olha aí. Obrigado. Obrigado pelo pessoal do Vila Sandra estar aqui prestigiando com a gente aqui também, toda a diretoria aqui com a gente. Altevir, eu tinha comigo, né, que você tinha iniciado a carreira no Britânia, mas não foi no Britânia. Você veio do futebol amador pro profissional, é isso, Altevir? Exatamente, por isso o meu amor pelo futebol amador. Por isso Verdade. parei de jogar futebol e me dediquei muito ao futebol amador. Eu comecei no Operário Mercedes em 1965. E meu pai, inclusive, foi goleiro do Operário Mercedes, jogou no Amador. que legal. Então, meus filhos, né? Um dos meus filhos está presente, que também foi goleiro. O Fred? O Fred, o outro parou de jogar, mas é treinador de goleiros hoje. Então, eu comecei minha carreira no Operário Mercedes em 1965. Olha, Faz que um tempinho bacana, já. Que bacana. Valmir jogava lá as peladinhas dele no Operário Mercedes. Ele batia as peladinhas lá no batia. Operário Mercedes. Tinha o goleiro lá, o lateral Afonso, direito. não O tinha? Afonso. Me lembro. O Afonso gostava de fazer gol nele, né? Seu Afonso, né? Seu chamava. Seu Afonso. Afonso. E Bacana. o Altevir era centroavante. Eu era Jogava centroavante. contra o Piriri de No centroavante. dois toques, na época do profissional, eles aqui, ó, só fazendo gol lá na frente, muita habilidade. Sim, vamos dizer, hoje é necessário, é uma necessidade o goleiro saber jogar com os pés, né? Na minha época eu sabia jogar muito bem, porque eu comecei como atacante, e depois é que eu fui pro gol. Houve um episódio lá no Operário Mercedes mesmo, houve um torneio, e faltou um goleiro, e eu gostava de brincar no gol. E era o juvenil, na época era, é antigo, né? Primeiro Antigo. quadro e segundo quadro, Isso não era mesmo, aspirante. Isso, Exatamente. meu Deus. E mais um time convidado. E o Juvenil foi campeão, eu fui muito bem e acabei com 16 anos passando para o time principal do Operário Mercedes, Aí como goleiro. como goleiro. Então foi um início. Assim, um início e em 6 meses mudou tudo, porque eu era um menino tentando ser um atacante no Operário Mercedes, no clube amador, e dali 6 meses eu estava no Britânia sendo contratado goleiro. para jogar no Juvenil do Britânia, que inclusive foi bicampeão. Um fato inédito, o Britânia ganhou do Trio de Ferro na época, né? Que era difícil. Que era muito difícil, né? difícil. Então, assim, em 6 meses mudou tudo. De atacante, que eu acho que seria um bom atacante, né? Nunca se sabe, né? Não, porque tu fazia gol, Fazia eu me gol, lembro. fazia gol. Tinha habilidade, pô. Mas então mudou Agora tudo. tu vê a importância do Operário Mercedes, né? Porque eu joguei muitos anos lá
no domingo de manhã, aquela pelada Aquela peladinha, dos velhinhos, sim. né? Se era Depois novo o ainda. Depois o Piriri jogou Depois lá. o Piriri, exato, que né? marcou história também, Então, o Piriri. E aquele campo uma maravilha. Maravilha. Né? Então são fatos assim que mudam totalmente a vida da gente. A carreira do jogador de futebol às vezes ela não decola, mas tem certos detalhezinhos que vão fazendo a gente seguir em frente. E aí, Altivir, até chegar no Clube Atlético Paranaense em 1972, naquela verdadeira constelação de craques com quem você jogou, né? Um elenco assim fantástico, teve algumas passagenzinhas por futebol do interior também, né? Sim, até porque eu saí do Britânia, o Britânia foi rebaixado e foi para a segunda divisão na época. O Munir Khaluf, que era o presidente, ele que comandava, acabou indo para o Curitiba. E o Britânia ficou um pouco à deriva e nós estávamos sofrendo. E apareceu a oportunidade de eu jogar no Guarani de Ponta Grossa, clube que hoje é um clube só social. Existe ainda um campo lá, tudo bem legalzinho, eu tive lá esses tempos. Mas eu acabei indo para o Guarani de Ponta Grossa e eu e mais 4 jogadores do Juvenil do Britânia. Acabamos sendo vice-campeões da Série B, que é a segunda divisão, e foi um passo importante para a minha carreira. Aí acabei sendo comprado pelo Curitiba. Curitiba na época, né, super time, Curitiba e Atlético, eram duas potências, né? O futebol regional tinha uma importância muito grande, Isso né? mesmo, Ainda não tínhamos um campeonato brasileiro nos moldes atuais. Então eu acabei indo para o Curitiba, mas assim, quando se é jovem e não tem pessoas para aconselhar, para orientar. Então faltou uma orientação para mim e eu comecei a achar que eu tinha que jogar. Apesar de ter 19 anos, eu achava que eu tinha que jogar. E fui pedir para o presidente Evangelino que eu queria sair. E o Munir me aconselhou, não sai, que você vai jogar e tal, mas é teimoso, né? Aí, mas tudo isso que eu falo, que são os detalhes da vida da gente, acabei indo para o Cascavel. Aí do Cascavel fui para o Grêmio Maringá, o extinto Grêmio Maringá, que foi campeão em 64, 65. E voltei pro Cascavel novamente. Aí fiquei mais um ano no Cascavel e no fim o Atlético acabou me comprando. Isso em 72 daí? Em 72. Nesse meio, depois eu sei que tem umas histórias interessantes, depois eu vou contar uma história dessa... Olha que essa ida minha para o Curitiba em 70 e não para o Atlético. Depois que eu, como sou atleticano, eu tentei para o Atlético. Mas depois eu conto para vocês essa história. Na segunda parte. Na segunda parte, porque é uma história bem legal. Eu conheci o Altivir, Valmir, meus amigos aqui do Craques do Passado, eu como torcedor, indo ao Couto Pereira, vendo ele jogar no gol do Atlético em Atletibas. O meu irmão Leonardo Coxa Branca me levava lá no jogo com ele, o pequenininho, eu vi o Altivir e daí comecei a gostar do futebol, fui. Mas uma coisa que me chamava a atenção muito era a tua eficiência que você tinha na saída do gol. Você era um dos melhores goleiros que eu vi saindo do gol, tanto para socar como fazer a defesa. A saída era perfeita. Isso eu acompanhava, o pessoal da crônica falando também que você era um goleiro era perfeito embaixo dos 3 paus, mas a saída do gol era fantástica. Você era fã do futebol argentino? Você gostava do futebol argentino? Tinha algum ídolo que você se baseou, que você se inspirou para aprimorar essa saída do gol como goleiro, Altivir? Eu sempre gostei muito de ver atuar os goleiros argentinos e alguns goleiros europeus. Então, eu realmente, para a época, era um goleiro um pouco avançado, um pouco moderno para a época. Bem avançado. Porque eu sabia jogar bem com os pés. E aconteceu de eu trabalhar com um treinador, que na época não existia o treinador de goleiro. Não tinha, né? E o Valdemar Carabina, que foi um dos grandes ídolos do Palmeiras, um dos maiores marcadores do Pelé, ele foi para a Alemanha. O Valdir de Moraes foi para a Alemanha, que era o treinador da seleção brasileira, ver os treinamentos dos alemães, que eram muito avançados na questão de treinamento específico para goleiro. E o Valdemar Carabina daí fez um estágio com o Valdir no Palmeiras e trouxe esses treinamentos todos no papel e assim, eu fui praticamente a cobaia, eu e mais 2 goleiros que tinha no Atlético, desse treinamento, foi o início de treinamento em goleiro, que a gente sabe muito bem que o goleiro foi a posição que mais evoluiu no futebol, vocês sabem disso. Concordo contigo. Os goleiros eram primários, assim, para sair do gol, para dar uma entrada de bola, um encaixe. Eles eram primários. E depois o goleiro era por natureza, era o talento natural, exatamente. Se tivesse talento, jogava no gol, se não tivesse, não...
Então, E muitos foram pro gol porque jogavam mal porque na jogavam liga. mal ali. Isso até hoje acontece, né? Então, aí eu consegui um estágio, foi a minha melhor fase na carreira, foi o Atlético, nos anos 70. E a gente fez grandes campeonatos brasileiros. E eu acredito isso muito ao Valdemar Carabina, que foi o cara que me abriu a porta, me ensinou os caminhos assim, e me preparou, né? Então essa coisa de sair do gol, eu admiro até hoje muitos goleiros, o Santos é um goleiro que eu admiro muito porque ele não larga a bola, não dá soquinho assim. Então essa saída de gol é importantíssima. Então eu gosto de analisar bem os goleiros, de ver bons goleiros. Sim, imagina. Ver o aprimoramento. Os goleiros, nós temos goleiros no Brasil e nível internacional, tanto que está aí o Alisson, né, o Neto, que está lá no Real Madrid, no Barcelona, né, desculpa, no Barcelona. Temos o Santos aqui, o Everton, que era nosso aqui, que está no Palmeiras. Então tem goleiros assim de alto nível hoje jogando no Brasil e é muito legal isso aí. E esse guri que está no Atlético agora, que jogou esses dias... O Bento. É, Bento. Ele jogou Libertadores, não, uma Sul-Americana. Sul-Americana. Ele tem um potencial muito grande. Aí, isso aí é a sequência, né? O comportamento dele, como é que ele vai. A gente torce para que ele vá muito bem, porque ele tem realmente qualidade. Então eu acredito muito no Bento e vamos precisar dele aí. É verdade. E como que era, Altivir, subir para o treinamento na antiga Arena da Baixada, na Joaquim Américo, o ginásio lá atrás, Sicupira batendo bola aqui, O Nilson ali. Nilson ali do outro lado, O Alfredo lá o atrás. Ladinho ali, aquela turma, Alfredo Gotardi que jogou com você e tantas outras feras, como eu disse, uma constelação de craques. Isso foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque assim, eu fazia preliminar desses caras. Eu jogava ali, o Sicupira foi embora pro Botafogo, mas o Alfredo estava ali, o Sicupira foi embora pro Corinthians, voltou. Mas assim, eu era menino, porque a diferença de idade nossa é de 5 anos. O Alfredo, o Sicupira, eles estão com 77, 78, Isso. nessa faixa aí, né? Tem 72, então nós estamos próximos ali. Então eu jogava preliminar, que na época, o Valmir deve lembrar, o Paulo também, as preliminares dos clubes profissionais eram feitas pelo juvenis. Isso. E juvenis não tinha essa subdivisão de idades, era de 16 a 20, era juvenil. Um moleque de 16 tinha que jogar com os de 20. Então hoje tem sub-20, sub-18 e tal. Isso. Então terminava Tem o jogo, faixas. a gente ficava no alambrado, lá admirando, porque os caras jogavam bola, né? Pô, Sicupira, Nilson, Alfredo Gotardi, Renatinho, Pedrinho. Pedrinho que ó, depois foi pro Flamengo, né? depois foi pro Flamengo, Jogou no Água Verde também. jogou no Água Foi Verde. campeão 67. Então, a gente tinha uma admiração muito grande e dali a pouco eu estou ali treinando. tá jogando com eles. Estou jogando com eles. Então são coisas que acontecem, né? Por exemplo, Bacana. 70 a gente viu aqui na Copa do Mundo do pela México. televisão, né? É. Em 75 eu estou jogando na minha zaga do Atlético o Brito, que foi campeão do mundo. Sou o Britão. Essas coisas assim é que não tem preço no futebol, né? Marco, muita gente fala, né? Uma época difícil, não se ganhava muito, mas era o que a gente queria jogar, né? Nós a gente é meio louco pro futebol, né? A gente queria jogar mesmo, né? Claro. Então foi uma coisa que a gente realizou, foram tempos felizes. O Atlético tinha muita dificuldade financeira. Pois é. Mas nós tínhamos, um agradecimento até, que eu que sou atleticano, doutor Lauro Rego Barros, doutor Otávio da Silveira. Eles não eram multimilionários, mas eles iam lá ajudar o Atlético, eles trabalhavam pelo clube, eles faziam o possível e o impossível. E era difícil, não tinha patrocinador grande, era só a renda do clube, né, e a ajuda deles. É verdade. Então eles fizeram, e nós conseguimos, foi uma fase... Passamos uma fase difícil porque o Atlético não foi campeão. Curitiba tinha um super time e tinha a parte financeira do Curitiba era muito forte, mas nós batíamos de frente. Então joguei, por exemplo, deu 29 atletivas que eu tenho na carreira. 2 pelo Curitiba, os 2 a gente ganhou pelo Curitiba e 27 pelo Atlético. E as contas assim dá 2 vitórias a mais pro Curitiba só nesse confronto. Então os Era confrontos, rivalidade mesmo. rivalidade, e era um jogo muito bom de se jogar, né? 77 foi um jogo de, assim, até o campeonato de 77 até ele foi um pouco maior, mas teve 7 atletibas para você ter uma Olha ideia. aí.
E foi um campeonato que a nossa defesa, eu jogando, nós tomamos um gol só em 7 Atletismo. E foi o então, campeonato em que você detém até hoje um recorde de 11 partidas sem tomar gol. Quase 12. 1.066 minutos, torcida brasileira, sem tomar gol. Como é que faz para não tomar gol em 11 jogos? Põe uma parede, põe tijolo ali, como é que é? Falar uma coisa para vocês, a defesa tem que ser boa. Até fiz um agradecimento, o belga tá fazendo aniversário esses dias. Isso. Mandei uma mensagem o belga era dos zagueiros. Então, os zagueiros eram Belga e Alfredo, e o lateral direito, o Marinho, e lateral esquerdo, o Cláudio Marques. Em 77 ele estava no Atlético. Ele é coxa branca, doido, mas jogou lá. E o volante era o Rota. Então, Jaime Luiz Rota, de União da Vitória. Jaime Luiz Rota. E tanto o belga veio junto com ele. E o belga e o Alfredo eram dois jogadores extremamente técnicos. Eles marcavam sem bater, sem dar pancada. Então a gente teve essa felicidade de ficar, é o 17º recorde do mundo, essa marca aí. Olha aí. Mas é assim, ó. Teve 3 pênaltis, 2 na trave, eu peguei, tá? O cara chutou, eu caí, 2 atacantes, um chutou a bola em cima do outro, a bola não entrou. Bom, mas tem que ter alguns acontecimentos para te ajudar também. Tem que ter umas coisas assim, como dizia o Nelson Rodrigues, sobrenatural, que vem e dá uma ajuda. Sobrenatural de Almeida. O sobrenatural de Almeida, assim, que vem e dá uma força na hora que você não tem mais recurso, né? É verdade. A hora que a bola vai, você vê que não vai pegar, bate na trave. Na fase ruim ela bate na trave e entra. Na fase boa ela bate e sai, né? Obrigado, Andrés. Obrigado. Então foi muito legal esse ano de 77, foi muito legal. Pra gente encerrar aqui no Sintonia da Bola, a gente vai continuar no YouTube depois. Depois você vai contar todas aquelas histórias. Mas pra gente encerrar, 79, campeão paranaense pelo Curitiba, também num timaço, né? Então, 79 tinha um time excelente, eu tinha estado no Campeonato Brasileiro de 78 e joguei até a metade de 79. Depois fui pro Botafogo de Ribeirão Preto. Mas joguei. O Curitiba e o Atlético sempre tiveram grandes times na época. Foi uma satisfação muito grande, eu sou atleticano, tenho um respeito muito grande pelo Curitiba. Joguei lá. Sempre que vou lá, tem o melhor tratamento possível. Meu filho trabalhou lá, meu filho que está no exterior, que é o treinador de goleiro, trabalhou no Curitiba lá. Então tem um respeito muito grande e é um orgulho de ter jogado nos 2 grandes clubes do Paraná, né? Os maiores, são poucos os jogadores que conseguem jogar no Curitiba e no Atlético, né? Então a gente pude fazer meu trabalho com dedicação, com eficiência nos 2 clubes e só dá saudade desse tempo mesmo, né? Bacana. Altivir, o tempo passa. O tempo voa. Né? Altivir, aqui no Sintonia da Bola, a gente fica por aqui. Agora você vai contar suas histórias daqui pra frente no YouTube, rapaziada. Uma melhor do que a outra, Valmir. Vocês vão conhecer também um pouco mais do Altivir, essa lenda do futebol amador da capital paranaense, com passagens expressivas por várias equipes e com caneco e faixa. Obrigado pela presença com a gente aqui no Sintonia da Bola. Valeu, Valmir? Valeu, e agora vamos pro YouTube contar mais história pra rapaziada. Eu que agradeço. Olha, PC, eu tenho uma história que talvez o Altivir não se lembre. Sério? Vamos lá. Nós tínhamos o nosso time de pelada, o Piriri, que chamava o time dos gaúchos e tal, e nós ia jogar lá no Operário Mercedes. E tinha um centroavante que era chato e que fazia gol e que era ótimo. Sério? Jogava de centroavante na pelada, marcava gol e... Voltei às origens, né? Voltei, legal. Que bacana. Mano, muito legal. A gente tive o prazer, né? Jogar várias vezes contra o pessoal do Piriri, né? E era o time do... Mas tinha os... Não que tivesse a maioria de gaúchos, mas tinha os gaúchos que marcavam muito naquele time lá, né? Ô, Altivir, você começou no Operário Mercedes. Talvez por isso, esse amor que você tem pelo futebol amador da capital paranaense, pela nossa suburbana, você foi campeão aqui em Curitiba, foi campeão em Campo Largo, foi campeão por onde passou como treinador e está presente até hoje no Vila Sandra, né? Como treinador, passou por várias equipes, Trieste e tantas outras. Esse amor que você tem pelo futebol amador da capital paranaense, que nós aqui do Sintonia da Bola temos também, resgatando sempre a alma e a essência do futebol amador, isso vem lá daquela época do Operário Mercedes? Com certeza, porque meu pai foi goleiro do Operário Mercedes. Depois, na edição da imagem, vocês vão ver um goleiro todo de branco, tá? Meu pai foi goleiro do Operário Mercedes. Olha aí. Então, quando eu tinha 8, 9 anos, eu já acompanhava meu pai nos jogos, mas não pensava em ser goleiro.
Mas depois, na sequência, acabei me tornando um goleiro. Mas sempre gostei do futebol amador, tanto que quando eu era profissional, aqui em Curitiba, quando eu jogava no sábado, os jogos eram os domingos, Sim. eu no domingo eu ia ver o jogo. Depois passaram a ser sábado, daí ficou mais difícil. Mas eu ia assim, eu tenho uma simpatia muito grande pelos clubes onde trabalhei, que as portas estão sempre abertas, e o futebol amador é encantador, porque as pessoas são simples, as pessoas são dedicadas, elas trabalham para o bem da comunidade sem visar vantagens. Isso. Eles querem proporcionar ao pessoal da região, à comunidade, bom time. Para eles terem um bom time para torcer, para dar alegria, para ter um local onde as famílias, inclusive, passarem um final de semana. E eu tenho, Valmir, feito essas matérias especiais aqui para o Sintonia da Bola com as equipes do futebol amador, onde a gente passa, seja qual for o clube, eles citam o Altivir. Recentemente a gente fez com o Trieste, lá o Marquinhos, o Adrian, o Cláudio Novo, aqui lá do Nova Orleans, todo mundo fala do Altivir, cita um camarada. Uma marca, né? Uma marca, não só no profissional, mas também no amador. Assim como o presidente Vilmar Suzin, que está aqui com a gente, se refere também ao trabalho magnífico, exemplar que faz o Altivir no União Vila Sandra, naquela comunidade bacana, legal ali na SIC, e já está há algum tempo ali também com todo esse pessoal. É isso que ganha, é isso que é bom para o pessoal acompanhar e ver, principalmente que você continua no meio, continua trabalhando, mas continua com esse amor, com esse coração pelo futebol amador. Exatamente, esse futebol, a gente tem uma paixão muito grande. E eu trabalhei no futebol amador, nas equipes, são poucas as equipes que eu trabalhei. Você chegou a jogar? Não, eu não quis jogar no futebol amador, porque assim, eu parei de jogar com 36 anos, eu estava bem ainda, poderia ter jogado 3, 4 anos. Mas eu tinha deixado uma imagem tão boa e depois você, parando de treinar, talvez se fosse no futebol amador e de vez em quando desse uma deslizada, uma escorregada no lance. Então preferi deixar aquela boa imagem, mas me dediquei muito ao trabalho de treinador. Hoje, por exemplo, eu estou no Vila Sandra, eu tenho treinador de goleiro, tenho preparador físico, mas eu tive algumas equipes no Amador, 93, 92, 94, por aí. Era eu... Não tinha essa estrutura? Assim, normalmente eu levava um amigo meu que era professor de educação física e nós dois tocávamos, nós fazíamos tudo, né? Tinha a estrutura do time, mas hoje não, o futebol amador evoluiu muito. Então, eu não passei por muitos clubes. Meus clubes foram Iguaçu. Se eu somar de Iguaçu, que as idas e vindas dão uns 8 anos, no Trieste dá uns 6 anos, no Vila Aure dá uns 7, 8 anos. Olha então, só! São quase 30 que eu tenho, daí eu tenho assim, uma passagem pelo Capão Raso, uma passagem de 2 anos agora recente aí, 2016, 2017, pelo Novo Mundo. Novo Mundo. E agora, Masa lá, aquele pessoal lá, Márcio, Lindomar. Lá também é mais ou menos o que se passa. Ali no Vila Sandra, eles têm lá também. Nós chegamos a assistir um jogo lá do Novo Mundo lá. O cara deu um tiro pra cima lá, você ficou assustado, queria ir embora. Esse aí eu não estava lá ainda, mas eu sei da história. Então, eu sou assim, ó, e agora eu estou num clube, presidente, o pessoal está prestigiando aqui, presidente Vilmar, tá aqui o Leno, tá o professor Luiz, Chiquinho. Tá o Chiquinho, tá meu filho que agora disse que vai ajudar o Vila Sandra. Olha aí, ó. Tá junto. Então, olha, com todo assim, eu tenho um carinho muito grande, porque, que nem eu falei, as portas desses clubes estão sempre abertas para mim. E não só desses clubes, o Cláudio está no Nova Hora, você falou no Cláudio Novak. Tu esqueceu de Campo Largo, né? Não, já vou, esse é um capítulo, né? Laranja Mecânica. Esse aqui de Curitiba. Mas assim, o Cláudio, eu trabalhei com ele no Trieste, então o pessoal, onde a gente vai é bem recebido, isso é muito importante. O Vila Sandra é um capítulo à parte, porque assim, eu conheci o Vila Sandra, era um campinho de bairro, assim, daquele bem simples. E hoje quem vai no Vila Sandra vê uma estrutura de time grande de futebol amador. Não é de um time pequeno. Não, é um... Nós estamos brigando, o Vila Sandra subiu recentemente, e nós estamos brigando para nos tornarmos grandes de futebol amador. E assim, na parte estrutural de patrimônio, Vila Sandra já é grande. É grande. Mas assim, nós precisamos firmar agora um bom time, um time que chega, que vai decidir. E o trabalho que eles fazem ali é espetacular, a dedicação deles.
Se vai lá no sábado, eles estão trabalhando, domingo de manhã eles estão trabalhando. Então, perfeito. é difícil ver isso aí no amador. E São poucas pessoas que se dedicam tanto assim. E uma coisa que me chama a atenção também, que eu tenho acompanhado nessas matérias e que me emociona também, é o trabalho social que eles fazem, sabe? Também, isso aí, ó. Isso é uma eles coisa trabalham linda. para a comunidade, não é um clube só amador, um simples clube. Eles trabalham e eles estão expandindo esses trabalhos. Isso aqui está tendo um alcance muito grande porque eles estão expandindo de trazer o pessoal da comunidade também mais próximo de nós. Então, estou feliz lá. Às vezes Agora, que eles não escutem. Eles querem escalar o time também? É verdade que o presidente é um cornetaço, é uma banda que ele quer escalar o time e passar pelo treinador? Não, tô brincando, presidente. Não. É verdade que o presidente disse, olha, o centroavante tem que ser o fulano. O 9 tem que ser o Joaquim. não. Pessoal lá é muito bom. O presidente lá. O presidente claro, ficou vermelho. Você sabe que assim, ó, você no futebol profissional está um pouquinho mais longe, né? Dos diretores, da torcida. Mas futebol amador é ali, ó. Colado. Então, assim, a gente sai do jogo, já está todo mundo junto. Mas o pessoal tem uma. A gente trabalha lá. Trabalho eu, deixa eu falar aqui, Marquinho Pateta, irmão do Denilson Pateta. Irmão do Denilson Pateta. Marquinho Pateta jogou lá. Jogou no Rio Branco de Paranaguá, jogou em Portugal, jogou no Caxias. E aqui no Amador é uma lenda. É uma lenda. Subiu, inclusive, 2 vezes o Vila Sandra. Tem 2 acessos no Vila Sandra. Então nós trabalhamos junto e o pessoal tem um respeito muito grande pelo nosso trabalho. A gente conversa e é claro que cada um tem a sua opinião. Mas assim, de vez em quando um fala uma coisinha, mas sempre num nível muito bom. A gente trabalha de uma maneira muito legal. Sabe o que é você ter prazer de ir para o campo, fazer um treinamento, ir para um jogo? Isso aí faz... Isso é ambiente. Isso é ambiente. Isso não tem preço. Isso faz um bem muito isso grande. Isso é muito do teu trabalho, sabe? E assim, mas o pessoal, assim, nós estamos nos estruturando e eu penso assim que nós vamos chegar rapidamente a brigar por título. Sim, vocês conhecem, vocês dois conhecem o futebol amador. O amador de Curitiba é difícil. É um dos mais nivelados do Brasil. Do Brasil. E organizado. Quem diria que o Pilarzinho agora ia fazer o que fez? Pois Nossa Senhora. Exatamente. E fez bonito. Né? E tem times que são baseados... Agora teve um trabalho atrás disso, é o que vocês estão fazendo. Tem que ser feito um trabalho sem muita pressa, sem ficar muito estressado. Não vamos contratar, não. Tem que ser com calma. E a gente sabe que tem clubes que são baseados exclusivamente em ex-profissionais. Clubes de categoria, clube que tem... Os jogadores que jogam aqui são bons. Eu acho bom também trazer bastante ex-profissionais, porque é uma atração a mais para o amador. Nós não temos essa condição de trazer muitos ex-profissionais, mas a gente está procurando buscar jogadores de qualidade que vão se revelar. E eu já tenho casos de jogadores que foram para o profissional. Isso é gratificante para nós. E o Vila Sandra tem essa condição de revelar jogadores também. Isso é um projetinho um pouquinho mais para frente. Mas a gente, quem sabe, a gente não revela como algum jogador, como já revelamos nas outras equipes, equipe adulta mesmo. Aí vocês falaram de Campo Largo. Isso. Campo Largo eu tenho 4 campeonatos disputados lá. Eu tenho um campeonato, eu tenho dois títulos e 2 vice. Olha aí. Então a gente chegou e um título foi com um time que nunca tinha sido campeão. Laranja Mecânica. Que é um time de amigos. Assim, o Vila Sandra é um time de amigos que tem uma estrutura por trás. Sim. Tem condição, tem estádio. Nós temos lá, nossa equipe lá, nossa comissão, tem preparador de goleiro, preparador físico. O Laranja era um clube, as camisas, o presidente que levava lá para casa dele lá. Para lavar. Uma prateleirinha com os troféus. E só. Olha aí. Então não tinha... Aí você briga com o Fanático, com o Internacional e consegue um título. Feito extraordinário. Então foi gratificante. O Laranja Mecânica foi campeão pela primeira vez, agora já deu baixa no campeonato, porque os meninos foram casando. Foi saindo, não tem mais aquele entusiasmo. Mas depois fui campeão pelo Inter lá também, onde eu tenho uma amizade muito boa. E agora já estou, pena que está parado aí, mas a gente podia ter feito, tá no 3º campeonato já, né? O pessoal tá ali animado, o presidente. O nosso presidente é folclórico, né? Sabe? Isso é uma lenda. Não, uma lenda viva. E ele assim. Futebol amador. A gente fala no futebol que tem aquele jogador, aquele centroavante que arrasta a defesa e tal.
O nosso presidente, ele arrasta o pessoal todo pro campo, pro jogo, Leva. jogar e tal. Leva. Ele é o cara que motiva todo mundo lá e agita. Gente boa demais, Vilmar, Suzin. O nosso convidado é o Altivir, mas eu vou contar uma historinha aqui rapidinho do Vilmar Suzin. Tem o chefe da torcida lá, o Celso, né, que é o chefe da torcida e tal. Eu cheguei lá para fazer a matéria e tal, o presidente ligou para ele e falou: manda todo mundo assistir o Sintonia da Bola. Só deu um recado pra turma, quando eu vi, tá o povo inteiro assistindo. Foi uma das maiores audiências do Sintonia da Bola, foi o presidente lá. Você falou em contar história. Eu falei, quando eu falei que eu fui pro Curitiba em 70 e não fui pro Atlético. A gente fez, antes do campeonato iniciado, da segunda divisão, seria a Série B. Série B, né? O Guarani fez um amistoso contra o Atlético e um amistoso contra o Curitiba. Antes de começar o campeonato, empatamos 1-1 com o Curitiba e 3-3 com o Atlético. Até no Curitiba estreou o famoso Ademar Pantera, que você lembra? Tinha vindo. Aí, terminou o jogo do Curitiba, que foi o primeiro amistoso, o Munir Caluf falou para mim, terminou o campeonato, porque ele tinha sido já meu diretor no Britânico. Vá lá só assinar um contrato no Curitiba. Tá? Aí já joguei tranquilo. Né? Aí veio o amistoso com o Atlético. Daí o doutor Arnaldo Silveira, vocês já se devem lembrar dele. Lembro, claro, lembro. Terminou o amistoso, ele falou assim, quando terminar o campeonato, me procure no Atlético. Puxa, tá bom. Tinha 2 convites. Só que no Curitiba era só assinar. E o doutor Arnaldo, ele não era o presidente, ele era um diretor, né? Mas eu falei, eu vou arriscar primeiro o Atlético, né? Esse atleticano. Aí valeu o coração. Aí cheguei lá, o roupeiro era seu Silvio. Aí eu falei, seu Silvio, o doutor Arnaldo pediu para mim vir aqui treinar. Joguei no Guarani no passado e tal. Tá bom. Aí o velhinho, depois ficou muito meu amigo, né? Pegou, me deu um material, tá, abri. Aí a camisa parecia uma teia de aranha, de tanto furo que tinha. Daí eu falei, mas o... Senhor, esse material não dá para me treinar, né? Isso aí não tem como. Eu vim de um time profissional, tá? Daí ele falou assim, quem está fazendo o teste é isso. Se não tiver bom, foi duro, né? Tudo bem, então peguei a roupa, devolvi e falei, muito obrigado. Eu fui lá para o Curitiba assinar meu contrato. Depois, as voltas que a bola dá, 2 anos depois eu estava de volta. O Atlético me comprou do Cascavel. Daí eu fui conversar, doutor, seu Silvio, como é que está o senhor? O senhor não lembra de mim? Eu vim do Cascavel, acho que eu vi o jogo. Não, eu falei, não, vim treinar aqui com o senhor uma vez. Eu não lembro, eu falei, o senhor vai lembrar, o senhor me deu uma camisa tudo furada. E eu fui embora sem treinar. Depois ficamos muito amigos, né? Mas se por acaso eu pegasse uma camisa, um calção com furinho, eu rasgava. Daí eu falava, ó, seu Silvio. E eu falei, não, e depois a gente ficou muito amigo. Dizia, não faça mais isso que os caras querem fazer. É difícil, né? Você chegar, não tinha como treinar, né, meu amigo? Mas assim, são histórias engraçadas, né, que a gente tem. Tem uma história. A gente vinha jogar, para ter uma ideia, o pessoal mais novo, como era difícil o futebol profissional, 71, 72, a gente vinha de Cascavel, de Kombi jogar em Curitiba. De Kombi? De Kombi a gente vinha jogar em Curitiba. 2, 3 Kombi, os diretores vinham de carro e a gente vinha na maior alegria e tal. No frio, as Kombi meio velhas, tinha que pôr um cobertor e tal, mas voltava numa boa. Aí uma ocasião fomos jogar em Cianorte. Cianorte jogava os irmãos Pucinelli lá, foram famosos na época. E o trecho de Cascavel a Cianorte não tinha asfalto ainda, tinha que passar balsa, já lembro o nome do local onde tinha que passar balsa. Aí saímos de manhã de Cascavel, não é tão longe, né? Valmira, choveu, nós fomos empurrando a Kombi. Empurrava, descia, chegamos lá uns 40 minutos antes do jogo. Meu Deus. Calça arregaçada, depois fomos lá e empatamos. Sujo de barro! Empatamos o jogo. Empatamos o jogo 2-2, num lance que são escanteios, 47 segundo tempo. Cruzaram, um dos irmãos foi para a cabeceira, outro me empurrou para dentro do gol. Daí o juiz anulou o gol, mas daí acabaram dando gol. Mas então hoje, assim, ó, com todo o respeito que eu tenho, eu adoro os jogadores profissionais de hoje em dia. Mas as dificuldades hoje são bem menores, né? Então, a gente sabe assim a gente sabe que... Hoje é fisiologista, nutricionista, fisioterapeuta, isso e aquilo. Então, isso foi eu estava falando com vocês um pouquinho antes de entrar no ar. Futebol profissional, eu cheguei em 71, 72, o Paulo jogou, você estava sempre acompanhando.
muitos jogadores trabalhavam meio período. Isso. Aí 71, 72, que começou, 71 começou o futebol, Campeonato Brasileiro nos moldes atuais. Atlético Mineiro ganhou, Isso, foi campeão. 71 nenhum dos paranaenses disputou, 72 daí o Curitiba disputou, 73 que tinha chegado recentemente o Atlético disputou. Aí começou viagens de avião, daí é que começou verdadeiramente a se profissionalizar o futebol no Brasil. Mas até aí, então... Antes era a Taça do Brasil, que tinha assim, mas assim, aqueles torneios lá no Nordeste, algum torneio aqui entre o Paraná e Santa Catarina. Então, eu penso assim que eu peguei uma fase muito boa, que o futebol profissional começou a evoluir, começou a crescer o futebol profissional. Sabe que eu na minha infância, eu vi muito mais jogos do Grêmio e do Internacional contra o Nacional, o Peñarol, o Boca e o River do que contra os times do Rio e São Paulo. Porque eles faziam um campeonato todo ano com esses 6 times, o Grêmio, o Internacional, o Nacional, o Boca, o River, que é tudo perto, sabe? Então, e iam jogando meio durante o ano, assim, sabe? Não tinha o que tem... Eu acho que aconteceu o seguinte, primeiro não tinha, e agora tem demais. Agora tem demais. Então hoje a gente vê assim, os clubes podendo evoluir no Campeonato Brasileiro. Um time da Série D, se ele for bem, daqui a pouco ele está numa Copa do Brasil, vai chegar lá em cima. Vai trilhar, vai chegar. Na época que nós jogamos aqui, era mais difícil, é muito mais difícil. E é muito legal ver assim, um Atlético hoje, uma potência, né? Com tudo que tem. Mandar um abraço pro meu amigo Petralha lá. Oh. O cara. Ele merece. Porque eu acho assim. Ele fez uma revolução. Vamos trazer o Mário Celso Petralha no Sintonia da Bola. Sim, traz ele aqui, porque assim. Não existe um cara. Assim, sabe, não vamos falar em termos de Brasil, porque os sheiks lá, os caras que têm fortunas lá, os árabes, se eles quiserem, eles compram qualquer time. Mas um homem fazer o que ele fez no Atlético não é fácil. Ele teve ajuda, tá? Mas a visão dele é extraordinária. Agora a gente está assim, vendo o Curitiba evoluir. Meus sentimentos lá para a família do presidente, né? Renatinho, que não pôde ver, mas eu acredito que o Curitiba vai subir. Está com um time bom. Sim. A gente torce por isso, porque nós precisamos de um futebol forte aqui, Exatamente. né? Então é gratificante a gente ver que nosso futebol está melhorando. Maravilha. Estamos sempre torcendo. Independente, eu sei que tem muito torcedor que ele é mais radical. É atleticano, mas eu assim. No Atletiba eu sou Atlético. No restante eu torço para o Curitiba subir, para o Curitiba fazer Futebol paranaense. Futebol paranaense. Isso. A gente tem que ter essa visão. É assim que Nós temos que ter essa visão. Mesma coisa do futebol amador. Futebol amador antigamente, estão aí meus amigos, era muita briga, muita discussão. Hoje existe uma amizade muito grande. Isso só se fortalece. É verdade. Um clube ajuda o outro, são poucas exceções, assim. O futebol amador está evoluindo muito. E a gente espera, assim, com a ajuda de vocês, que vocês trazendo o pessoal do amador. Paulo me falou que existe a possibilidade de transmitir os jogos do amador. Vamos transmitir, sim, saindo do campeonato. Olha, assim, vai dar um salto com imagem. Vocês transmitindo o futebol amador com imagem vai dar um salto muito grande. Vai ajudar muito o futebol amador. Vamos sim, o Sintonia da Bola Eu não me aqui. canso de dizer que o melhor futebol amador do país está aqui. Aqui. O mais organizado, mais qualidade, os clubes de mais tem clube centenário. Exato. Muita tradição. Tem então, clube isso centenário. é uma força que a gente tem que ajudar. Tem que ajudar. E assim, nós precisamos da mídia para crescer. Sim. O futebol amador precisa, porque antigamente, vamos dizer assim, nos anos 70, o que teria Curitiba? 300, 400 mil habitantes. Sim. É tudo muito concentrado, mas hoje a cidade cresceu demais. Tem muita gente que não tem noção o que é o futebol amador, não conhece o que é o futebol amador. Então vocês que estão aqui, que têm essa possibilidade de mostrar o que é o futebol amador. É a nossa intenção. E outra coisa, vocês acompanham. Objetivo. Nós temos grandes jogos de futebol amador. Temos grandes jogos. Eu já vi cada jogo que o outro. Já vi. E a gente vai cada jogo extraordinário. Acompanhar essa trajetória assim que o campeonato, queira Deus, volte, a gente estará acompanhando. Altivir, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu quero falar uma coisa aqui muito particular. Uma honra, um privilégio ter você aqui. Para quem não sabe, eu fui jogador do Altivir, num grupo de amigos chamado Velhos Pescadores, que jogava todo sábado pela manhã no Operário das Mercês. Que tem quase 40 anos. 40 anos de pelada. Eu tive a honra e o privilégio de estar junto com essas feras jogando lá no Velhos Pescadores. Uma alegria ter você conosco aqui. Então, aproveitar
eu tenho Velhos Pescadores que eu jogo, eu tenho o Clube dos Triviais que eu jogo, meus amigos lá da Chacrinha, dos Velhos Triviais, que, ó, tem o pessoal do Novo CAP que eu tive junto com eles, que é o veteraninho do CAP. Eu tenho o pessoal da Confraria do Atlético que eu frequento. Quero mandar um abraço para todo esse pessoal aí, que são meus amigos. E um abraço assim especial para esse pessoal do Vila Sandra, que eu estou em casa, estou me sentindo em casa. E eles me fazem eu me sentir em casa lá. E antes de eu chamar o Cadu aqui, sim, outro detalhe que eu quero falar, que todas essas matérias que eu faço do futebol amador, eu fiquei um pouco afastado do futebol amador, então eu não tenho contato com o pessoal. Quem me arruma o contato, quem é o amigo de todo mundo do futebol amador, ele diz assim, PC, já falei com fulano, pode ir lá e gravar. É o Vilmar Suzinho, é ele que arruma para mim, ele que liga para os caras, faz o meio campo, presidente do Vila Sandra, diz, PC, quem você quer gravar hoje? Presidente, eu quero gravar no Imperial, o nome do cara é tal, pode ir lá que eu já marquei. Presidente, eu quero gravar no Iguaçu, é o Sidney Tualdo, já falei com ele, vai lá gravar. Então eu tenho que agradecer, porque é ele que faz esse meio campo e ajuda a gente a resgatar o futebol amador aqui no Sintonia da Bola. Né? Eu agradeço, olha, fico feliz de ter podido passar bons momentos aqui com vocês. Precisaríamos gravar até umas 2 da manhã. E não ia contar tudo, né? Não ia faltar cerveja aqui no Peixão. É ou não é, Cadu? E não ia faltar cerveja. Aí. Com licença. Caduzão. Pois não, Cadu. Chega aí, Caduzão. Tudo bem? Tudo tranquilo? Ótimo. E melhor agora, ter uma honra, né? Ter o senhor aí, uma lenda conosco. Pessoal do Vila Sandra aí. Aí, ó. Espero que estejam em casa, né? Tratamento VIP. Nós é que agradecemos aí, né? E quero ver daqui a pouco eles degustarem aquele bifezão, hein? Maravilha. Um camarãozinho, é uma honra para nós tê-los aqui. Cadu. Obrigado ao Sintonia da Bola, ao PC, ao Valmir Gomes. Mais uma vez, muito agradeço, obrigado ao Restaurante Peixão, melhor e mais completo rodízio de frutos do mar da capital paranaense, aqui na Avenida Comendador Franco, 4.415. E o Craques do Passado, aqui no Peixão. Isso aí. Tamo junto. Parceria longa, né? Parceria longa, se Deus quiser. Uma honra, obrigado, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, e Cadu. até daqui a pouco, valeu. Pós-gravação. Daqui a pouquinho, pós-gravação. Quero mandar um abraço pro meu filho que veio me prestigiar aqui, né? Fred. Porque ele não sai muito de casa. Né? Fred. O outro menino meu tá longe, mas esse aí tá aí, veio prestigiar, então agradecer, né? E o pessoal do Vila ali, né? Todos os irmãos da gente. E eu né? vou mandar o link do programa pro Christopher lá nos Emirados Árabes. Ele vai assistir pelo celular o programa com a participação do grande Altivir Guilhem Salles, essa lenda viva do futebol paranaense e futebol brasileiro. Já que você vai mandar, Christopher, um abraço para você aí agora, Biazão, tá bom? Valeu. Sucesso. Valeu, rapaziada. É isso, Valmir. Um abraço Obrigado, a todos. Altivir. Abraço aos amigos aí. Valeu, é Altivir Salles, o nosso convidado especial aqui no Craques do Passado, são eternos craques, direto do Restaurante Peixão. Valeu, rapaziada!